Continuando aqui, meus irmãos, nosso segundo dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia, segundo bloco. Vamos lá. Vamos ler agora a página 97 aqui do livro-texto, A Íntima Intuição Humana de Deus. Júnior, no seu livro é outra página, né? Eu queria só, antes disso, queria ler só um texto que eu achei interessante aqui, do Jung. Ele diz que a intuição seria a percepção inconsciente, enquanto a sensação seria a percepção consciente. Sei que vocês... A questão de intuição e consciência, né? E percepção, né? Percepção. E aí, em cima dessa frase do Jung, né, um grande psicanalista, dá para entender, fica até mais clara a divisão do Gruden. Uma coisa é a percepção inconsciente e outra é a percepção consciente, né? Então, dentro da percepção consciente tem a revelação natural. E dentro da percepção inconsciente tem a intuição. Joia. Então, por isso que ele faz essa divisão, né? E aí, em cima dessa premissa, essa divisão fica até mais lúcida. Então, uma tem mais quem quer ler subsídio, né? E a outra fica mais aquela coisa mais rasa, né? Sim. Vamos lá? Quem quer ler para nós essa porção do livro-texto? Página 97, A Íntima Intuição Humana de Deus? Pode ler, então, Júnior. Vou ler, tá? A intimação... Que página é o seu no novo livro? O meu é 96. Ótimo, então tá bom. A intuição íntima da humanidade sobre Deus. Todas as pessoas, em todo lugar, têm uma intuição íntima e profunda de que Deus existe, de que elas são suas criaturas e de que Ele é seu Criador. Paulo diz que até os gentios incrédulos, aspa, conhecia a Deus, fecha aspa, mas não honraram como Deus ou lhe deram graças. Romanos 21. Continua? Pode continuar. Dando a entender que eles rejeitavam ativa e propositalmente alguma verdade sobre a existência e o caráter de Deus de que eles tinham conhecimento. Paulo diz que, aspa, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E acrescenta que isso é, aspa, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1, 19. Júnior, eu acho que quando você lê Romanos 1, 21, como que está no seu livro? Logo depois, diz ele que os descrentes... Ele diz que os incrédulos ímpios trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1, 25 agora, né? É que eu acho que você leu Romanos 1, 21 e pulou dali, é isso, não tem problema. Agora, olha só que interessante, irmãos, mesmo as pessoas não crentes tendo essa percepção, ou melhor, tendo, né, uma percepção íntima, isso não significa que eles servem, né? Pelo contrário, a percepção, ela é boa, ela é inerente ao ser humano, mas ela não necessariamente quer dizer que as pessoas serão salvas. Sim, né? claro. Continua lendo para nós, Júnior, todavia. Entretanto, as Escrituras também reconhecem que algumas pessoas negam essa intuição íntima de Deus e até negam que ele existe. Trata-se do tolo que diz em seu coração, não há Deus. Salmo 14:1, 53:1. É a pessoa ímpia que antes amaldiçoa e insulta o Senhor. Depois, com orgulho, pensa várias vezes, não há Deus. Essas passagens indicam que o pecado leva a pessoa a pensar de modo irracional e negar a existência de Deus. Somente uma pessoa que não pensa de forma racional ou que foi iludida afirma que Deus não existe. Jóia, pode continuar. Na vida do cristão, essa intuição íntima sobre Deus se fortalece e se aperfeiçoa.
Dá uma pausa. Então, no nosso livro tem aí, Paulo também conhece que o pecado... Você não tem? Paulo? Não. É o terceiro parágrafo. Terceiro? É, porque o segundo parágrafo é todavia as escrituras, aí vem o terceiro parágrafo. É um pouquinho diferente o livro dele, né? Diferente, Um pouquinho. Meu terceiro já Então, falava questão. então tá. Então leia para nós, Gil, por gentileza. Paulo também. Paulo também reconhece que o pecado faz as pessoas negar o seu conhecimento de Deus. Ele fala daqueles que detêm a verdade pela injustiça, Romanos 1,18, e afirma que os que agem assim são indisculpáveis pela negação de Deus, Romanos 1,20. Uma série de verbos na voz ativa indica que se trata de uma detenção, supressão, aqui está entre parênteses, obstinada na verdade, Romanos 1,23, 25, 28 até o 32. Ótimo. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. A criança, quando ela nasce, ela tem a sua consciência, eu diria, quase que em estado de perfeição. Quase. Ela tem o pecado, mas pode ver que ela é um ser inocente. Por essa razão, Deus jamais vai lançar no inferno uma criança. Podem ver que uma criança, o seu grau de consciência é mínimo, né? No entanto, percebam que a maturidade, logo, a racionalidade, a consciência, pode deturpando aquilo que era algo praticamente puro e moldando de uma forma aonde se distancie de Deus. Por isso que ele trata aqui dessa detenção, dessa supressão obstinada da verdade. Para uma pessoa se tornar obstinada à verdade, ela tem que ser conduzida a isso. Raramente a pessoa ela será uma pessoa anti-Deus sem que alguém tenha falado com ela. Geralmente é tipo assim, é antinatural. Assim como é antinatural negar a existência de Deus. É antinatural. Porque assim como a consciência aflora de uma forma quase que igual para todos, a intuição aflora também. No entanto, ou a gente aprimora essa consciência e molda essa consciência a esse Deus, aos valores de Deus, ou a gente vai negando. Mas para a gente negar, a gente precisa ser orientado por alguém. Claro, pode existir um Caim que escolhe errado enquanto ninguém escolhia. Mas você pode ver que Caim não escolhe errado do dia para a noite. Ele escolhe errado e continua escolhendo errado. A história de Abel e de Caim é bem curiosa. Antes de ele cometer o crime, ele já comete outros delitos. Então, ele insiste no erro, porque a nossa consciência ela nos desperta ao que é certo e ao que é errado. Se eu luto contra o que é errado, eu continuo me moldando ainda nas coisas certas. Se eu me coloco ao erro e insisto no erro, eu me calejo àquilo que era correto e vou me endurecendo ao caminho errado. A história de Caim é essa história. Podem ver que Caim ele se endurece ao ponto tão grande que ele até contra Deus ele se levanta. Ele é marcado e ele mesmo assim ele se rebela a um ponto assim admirável. É praticamente, irmãos, o Caim, a história de Caim, quando a gente faz uma avaliação do texto e da história da revelação, é uma pessoa obstinada, crônica, que continua, mesmo depois de marcado, julgado, sentenciado, se rebelando e assim vive. É uma pessoa irretratável. Por que ele se torna isso? Escolha, né? É aquela questão da consciência que você cauteriza aos valores corretos. Então, esse ponto aqui é bem interessante, essa frase, né? Uma série de verbos na voz ativa indica que se trata de uma detenção, supressão, obstinada da verdade. É aquela questão da negação. Eu nego, eu nego, eu nego e continuo negando.
Por isso, irmãos, que quando alguém vai para o inferno, essa pessoa jamais vai dizer que Deus foi injusto com ela. Porque assim como nós temos a opção de negarmos o pecado ou de aceitarmos a santidade, e a gente tem que fazer essa escolha todo dia, uma pessoa que vai para o inferno, ela sabe que ela irá para o inferno. Você pode ver que na parábola do rico e do Lázaro, o rico que está lá no tormento, ele não pensa, ele não se justifica dizendo, eu estou aqui porque eu fui injustiçado, a vida foi cruel comigo. Não, ele está consciente que ele vai para o inferno. Seria mais ou menos as palavras do rico, é quase uma autoprofecia de um coração e de uma consciência obstinada que pratica isso, essa detenção, essa supressão obstinada da verdade. Todos que forem para o inferno irão para o inferno conscientes de que lá estarão, porque negaram o presente de Deus, negaram, e é claro que nosso dever é proclamar, é falar, mas por que eu estou gastando esse tempo? Estou gastando esse tempo por causa dessa questão da intuição, da consciência, a existência de Deus, né? Pode ver que a gente tem que fazer uma escolha de caminhar com Deus todos os dias. E as pessoas, elas estão fazendo uma escolha de negar a Deus, de negar a palavra, de fazer a sua própria vontade. Então, todo mundo tem as mesmas chances. É claro, a gente tem que ter os pesos e as medidas, né? Mas o nosso dever é proclamarmos o caminho da verdade para que aquela alma possa, quem sabe, nem que for na última hora, sair do erro, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Sim. Joia? Júnior, continua aqui, ó, na vida do cristão agora, essa íntima consciência. Meu está adulterado, meu. Não, é a nova edição, né? É a nova edição. É que nós agora, o pastor e os novos alunos têm que comprar. Mas é que como o Gil, o Johnny, eu, a maioria já tem esse livro antigo, então a gente está usando na edição antiga, né? Sim. Pode falar. Na vida do cristão, essa intuição íntima sobre Deus se fortalece e se aperfeiçoa. Começamos a conhecer a Deus como nosso Pai amoroso no céu. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E chegamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo vivo em nosso coração. A intensidade dessa consciência para o cristão é tão grande que, mesmo não tendo visto o Senhor Jesus Cristo, nós o amamos de fato. Aleluia. E aqui, meus irmãos, deixa eu até fazer uma fala, né, que é importante. A gente tem que lembrar que Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele pagou o nosso preço, e por essa razão que nós vamos para o céu. Nós não vamos para o céu porque não pecamos mais. Nós vamos para o céu porque aceitamos o Salvador, porque aceitamos o grande presente de Deus. Ou seja, uma pessoa ela vai para o inferno não é porque ela é pecadora, porque todos nós somos pecadores e até o nosso último dia a gente corre o risco de pecar. Uma pessoa vai para o inferno porque ela desprezou o maior presente de Deus. Essa é a grande questão. É desprezar a chance, é desprezar ali o Salvador, né? É claro que no momento em que eu aceito o presente, eu me torno grato e paro de pecar. Parar de pecar é a consequência do presente, da aceitação do presente. Então a gente tem que deixar as coisas nos seus devidos lugares, porque muitas vezes a gente pensa nisso. Eu vou para o céu porque eu não peco mais. É um pensamento legalista e é um pensamento também de uma religiosidade vã até. A gente vai para o céu porque aceitamos Jesus como Salvador, ele foi partido por nós, ele se torna maldito no nosso lugar, e por isso que a gente vai para o céu, não é porque a gente parou de pecar, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos, agora o ponto B, crendo nas evidências das Escrituras, aqui a gente vai trabalhar muito sobre tudo isso, tá? As Escrituras dão provas da existência de Deus imensamente, e aqui eu quero até, mais uma vez, apenas nessa parte B do capítulo, quero ler aqui o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo. Ó. O mundo também dá fardo testemunho da existência de Deus. Paulo diz que a eterna natureza e divindade de Deus são claramente percebidas por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Esta vasta referência às coisas que foram criadas sugere, em certo sentido, todas
toda coisa criada evidencia o caráter de Deus. No entanto, é o próprio homem, criado à imagem de Deus, que mais fartamente dá testemunho da existência de Deus. Sempre que encontramos outro ser humano, devemos, se nossa mente raciocina de forma correta, perceber que essa criatura viva, incrivelmente complicada, habilidosa e comunicativa, só poderia ter sido criada por um Criador infinito e onisciente. Então, assim como o mundo dá evidência, a maior criação de Deus é o ser humano. E a gente sabe disso. E deixa eu falar uma coisa aqui sobre essa questão de que as Escrituras dão uma farta evidência sobre as provas da existência de Deus. Guardem isso no coração de vocês. Deus nunca se explica em nenhuma parte da Bíblia. Já notaram isso? Ele simplesmente faz. Ele simplesmente dá as suas diretrizes, dá as suas normas, dá os seus mandamentos. É nisso que também vemos uma faceta desse Deus que governa sobre tudo e todos. Ele não se explica. Ele não se explica. Se em algum momento ele tem paciência na explicação conosco, é por causa da nossa limitação e da nossa ignorância. Mas Deus não fica se explicando. Isso mostra a grandiosidade dele na revelação. Quem se explica parte do pressuposto que deve ou que é submisso a alguém. Deus relata fatos, revela a sua vontade e a sua glória e a sua soberania. E aqui uma segunda coisa que eu queria falar sobre essa questão das Escrituras e também do ser humano é o seguinte, irmãos. Spurgeon dizia uma frase maravilhosa que eu gosto demais de lembrar, que é assim: nós aprendemos com o livro de Deus, nós aprendemos com vários outros livros da vida, mas existe um tipo de livro que está diante de nós o tempo todo que a gente não percebe que são seres humanos. E aqui a psicologia vai estudar isso de uma forma muito legal. Então aprendam que o ser humano é praticamente como se fosse um livro que está dando-nos lições o tempo todo. De sabedoria, de simplicidade, de maldade, de franqueza. São páginas poderosas que estão diante de nós o tempo todo. E quando a gente consegue saber ler o ser humano, nós, eu diria, nos tornamos muito mais competentes na arte de saber lidar com o ser humano. Não sei se vocês já notaram isso. Como é lindo isso. Você saber conviver com as pessoas, ver os pontos altos, ver os valores, ver a complexidade. Porque geralmente quando a gente pensa no ser humano, a gente pensa assim, o ser humano é complicado, não é assim? Lidar com pessoas é difícil. E ainda mais o lado do pastorado se torna mais difícil ainda. Puxa, não aguento mais. Eu lembro de um amigo que começou a trabalhar com pastor, e o pastor dele tinha alguns problemas emocionais. Ele era bipolar, o pastor. Acontece, existem pessoas que serão. Mas um dia o pastor, ele disse assim para esse irmão, falou, nossa, eu não estou aguentando mais ficar no meio da igreja. Eu vou lá para o zoológico, porque pelo menos eu vou ver os bichinhos é tudo menos complicado. Eu quero ir para o zoológico. E ele disse isso, e esse irmão relatou isso para nós, e eu nunca mais me esqueci. Eu estou tão cansado de lidar com pessoas, estou tão cansado, eu vou para o zoológico, vou ver os bichos. E aí um outro dia, esse mesmo pastor, né, ele ficou tão desalentado com alguns problemas da igreja, que ele pegou o terno dele, ele saiu assim da igreja, e o terno dele ia arrastando pelo chão, e o terno arrastando pelo chão. Sabe quando a pessoa está desanimada? Agora, é claro, irmãos, sejamos honestos. Trabalhar com pessoas é muito difícil. É muito difícil. E por que eu peguei aqui as palavras de Spurgeon, juntamente com as palavras aqui do Gruden, né? Olha o que ele diz. No entanto, é o próprio homem, criado à imagem de Deus, que mais fartamente dá testemunho da existência de Deus. 2 pontos. Sempre que encontramos outro ser humano, devemos, se nossa mente, ele coloca entre aspas, entre parênteses, se nossa mente raciocina de forma correta.
Ou seja, devemos perceber que essa criatura viva, incrivelmente complicada, habilidosa e comunicativa, só poderia ter sido criada por um Criador infinito e onisciente. É claro que o Gruden escreveu isso numa biblioteca de seminário, falando para seminarista, tá bom, irmãos? Não foi depois de uma semana resolvendo problemas com as ovelhas, dando trabalho, porque senão ele ia falar, como é difícil. Estou comentando aqui, porque uma coisa é a linha catedrática e outra coisa é a prática. Sejamos honestos. Quando a gente pensa na família, quando a gente pensa nos problemas, quando a gente pensa no ser humano, nas complexidades, a gente fala assim, estou cansado de ser humano, mas sejamos honestos, irmãos, indiferente disso, vamos colocar o lado verdadeiro. São pessoas problemáticas, são pessoas como nós, mas ao mesmo tempo o ser humano é incrível. O ser humano é a maior máquina do universo criada por Deus. E por que eu citei Spurgeon? Porque para nós, seminaristas e obreiros, ter essa percepção de que fazer uma leitura das pessoas é importante, é uma das maiores riquezas nossas, viu, irmãos? No ministério. Você perceber as pessoas, você notar, olha, fulano está triste, fulano está feliz, por que ele está? Fulano está agindo daquela forma, por que está agindo daquela forma? Saber ler as pessoas é uma das preciosidades mais notáveis da nossa vida no ministério. Porque, ao mesmo tempo, sabendo lê-las, poderemos conduzi-las melhor. Vou só dar um exemplo aqui. Eu noto que há alguma coisa errada naquelas pessoas. Mas eu preciso tomar uma decisão muito urgente com aquelas pessoas. Mas eu sinto um clima e eu não sei o que é. É a hora de tomar a decisão? Quem sabe vale a pena chamar para tomar um café, esperar mais uma semana. Estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes, na nossa preocupação ou no nosso ativismo, a gente quer resolver as coisas. Não, vamos resolver, eu tenho que fazer. A obra de Deus está impressa. E aí a gente faz. Mas eu já tive um sinal de Deus. Por isso que eu citei Spurgeon. Assim como eu aprendo com o livro de Deus, é a nossa maior riqueza. Eu aprendo com livros de sábios, eu aprendo com coisas e com professores. Eu tenho que aprender a ler pessoas. E ler pessoas é extraordinário. Fica aqui a dica, como um maestro. É sabedoria. A sabedoria, porque o ser humano não é estanque, né? Ele não é autômato. Ele é dinâmico, complexo. E o mesmo Júnior de hoje, daqui a um ano, pode ser um Júnior diferente. Verdade. Então, a vida é assim. E pode ver como a gente padroniza. Ô, pastor, mas o ano passado você não agiu assim. Aí, puxa vida. A igreja não tem a maturidade com o pastor e o pastor muitas vezes não tem a maturidade com a igreja. Aí eu te digo, eu sei que o pastor muitas vezes espera a maturidade da igreja, mas é um pouco tolice nós esperarmos deles. Por isso que a gente está sendo treinado aqui. Para a gente dar o passo por eles, mas aprendermos com eles. Porque se a gente quer liderá-los, a gente precisa dar um exemplo. A gente precisa aprender, não esperar deles. A gente tem que esperar sim, mas fica numa situação de pesos iguais, e não é pesos iguais. Quem lidera, o mais espiritual cede para o menos espiritual. Tem que ser assim. Então, essa leitura eu achei muito legal aqui, tá? Então, crendo nas evidências das Escrituras e da natureza. Eu queria só ler uma última frase, que está no último parágrafo da página 99. Logo no primeiro parágrafo. Leia para nós, pastor Johnny, por favor. Pois não. 99, né? Assim, para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo o que há nas Escrituras e tudo o que há na natureza provam claramente que Deus existe e que Ele é o Criador potente e sábio descrito pela Bíblia. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Perceba que as palavras do Gruden são muito determinantes para aqueles que avaliam corretamente as evidências. Que tipo de evidências? Escrituras e natureza.
Aqui, por isso que, na minha opinião, eu não colocaria a intuição, mesmo sabendo que ela existe. Porque a intuição vai abrir para todo tipo de interpretação de Deus. Eu sei que não está errado o que ele fez, mas para eu entender o Deus cristão que a gente está trabalhando aqui, a existência de Deus. Que Deus? É o Deus cristão. A intuição pode ser útil? Pode. Mas a intuição da maioria das pessoas no universo, ou melhor, no planeta, pode ver que a intuição deles é relativa. Creem num ser superior, mas e aí vira um balaio de gato. Então, na minha opinião, eu trabalharia nessas duas premissas. Mesmo sabendo que a intuição, na minha opinião, está debaixo da revelação natural. No entanto, como o Júnior fez a citação do psicanalista Jung, né, é compreensível. Mas para eu compreender o Deus cristão, eu preciso de algumas outras coisas. Só a intuição pode ser muito perigoso. Né? Mas a intuição é muito vaga, né? Na verdade, a intuição que ele coloca, a ideia da intuição, é uma coisa geral das pessoas que ele coloca, como foi da fagulha, de algo muito pequeno, né? Quase é uma percepção inconsciente. Já as escrituras, a evidência e a natureza já é uma coisa mais robusta. Exatamente. E por essa razão fica perigosa, porque aí dá uma margem à existência de Deus. Tá bom, que Deus? Aí na história da humanidade a gente vê que cada um definiu o seu Deus, seu tipo de criador, o seu tipo de... né? Agora, continuando, leia para nós, depois de Bíblia, por favor, pastor. Pois não. Portanto, quando cremos que Deus existe, baseamos nossa crença não em alguma cega esperança alheia a qualquer evidência, mas numa estonteante quantidade de provas confiáveis encontrada nas palavras e nas obras de Deus. Dá uma pausa aqui. Olha que frase linda. Numa estonteante quantidade de provas confiáveis encontradas nas palavras e nas obras de Deus. Aleluia. Continua, por favor. Robusto. A verdadeira fé caracteriza-se como confiança baseada em evidências fidedignas. E a fé na existência de Deus tem tal característica. Além disso... Por essa. Até isso, ó. Ok. Pastor, obrigado. Por essa razão que nós, na matéria anterior, trabalhamos sobre aquelas premissas e aqueles conceitos sobre as 4 características das Escrituras: a sua autoridade, a sua clareza, a sua necessidade, a sua suficiência e a inerrância. Ou seja, nós estamos debaixo dessas evidências fidedignas. Colocamos nossa fé e confiamos no caráter daquele que fez as Escrituras, sabendo que essas Escrituras são eternas, são imutáveis e podemos confiar nessa revelação. Ponto final. E quem ousa reinterpretar está fazendo o jogo da serpente, né? Joia, queridos. Bom. Joia. Aqui vem as provas tradicionais da existência, né? A gente já trabalhou sobre os argumentos da filosofia, que é o cosmológico, teleológico, ontológico e o moral. Mas eu queria só ler uma frase que ele coloca aqui. Se é verdade que o pecado faz as pessoas pensar irracionalmente, então essas provas são tentativas de fazer as pessoas ponderar racionalmente ou corretamente as evidências da existência de Deus, apesar das tendências irracionais suscitadas pelo pecado. Aqui a gente sabe de fato que há provas das evidências de Deus, mas o pecado sempre vai macular qualquer racionalidade, né? E é aqui que fica também uma máxima que a gente aprende na teologia puritana, que é o chamado irresistível. O que nos faz crer na Bíblia não é porque somos melhores, é porque o Espírito Santo toca nas nossas consciências de que isso é sagrado e nós
docilmente nos entregamos a isso. Poderíamos não ter essa docilidade, né? E a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a razão, ela pode até nos levar a algum grau de clareza, mas a clareza de Deus só nos é dada pelo poder do Espírito Santo, trabalhando no nosso espírito, que desperta o nosso coração e a nossa consciência. Sem esse auxílio, é uma compreensão da religião, porque quando temos esse auxílio, temos de fato aquilo que Calvino chamava de graça irresistível, né? Por quê? Porque a gente é atingido e nós nos rendemos. É um misto da vontade soberana de Deus e também da nossa participação de dizer sim, eu quero, né? Como isso tudo acontece, é um mistério de Deus na nossa vida. Fala, Júnior. Convencimento, né? O Espírito Santo que nos convence. Exatamente. Pode ver que é do pecado, da justiça e do juízo, né? Beleza, meus irmãos? E aí, último aqui, deixa eu ver, leia para nós, pastor Johnny, a frase, o segundo parágrafo, o valor dessas provas. Página 100. Segundo parágrafo. Perfeito. O valor dessas provas, então, reside principalmente na superação de algumas objeções intelectuais dos descrentes. Elas não conseguem levar os descrentes à fé salvadora, pois isso vem pela fé no testemunho das Escrituras, mas podem ajudar a superar as objeções dos descrentes e para os crentes proporcionar mais evidências intelectuais de algo que já foram convencidos com base na sua própria intuição íntima de Deus e no testemunho bíblico. Ou seja, o autor aqui, de forma sábia, acabou de dizer há pouco o que eu tinha dito. E agora, o ponto D. Só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos de sua existência. Depois de 1 Coríntios 1:21, nesse parágrafo, está escrito assim: nesse mundo de pecado, a sabedoria humana é deficiente para que venhamos a conhecer a Deus. Tá bom? Eu acredito nisso, irmãos. Não há como conhecermos a Deus de forma humana, racional. Se há um esclarecimento no coração de um crente, é porque esse crente já foi iluminado, já foi convencido, já foi atraído, já foi despertado, e depois de tudo isso, aí sim a razão pode até colaborar no processo, como nós lemos no parágrafo anterior, facilitando algumas outras compreensões, mas a sabedoria humana jamais entenderá os desígnios de Deus. O único ser que consegue compreender os desígnios de Deus e não cumpri-los é Satanás. Porque um dia ele veio de um lugar perfeito e ele se rebelou conscientemente. Então, se alguém com a sua consciência plena entende os caminhos de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, e sabe que ele existe e se prostra, pode ver que Tiago diz que o diabo crê tanto em Deus que ele, inclusive, reconhece que Deus existe, mas perceba que é uma consciência fadada à condenação. É o primeiro estágio do inferno. É a consciência errada que sabe de fato que está errada. No entanto, ele, por ter experimentado de um mundo de glória, sabe como é. Fora ele, nenhuma outra pessoa consegue de fato entender pela sabedoria humana. O que um ser humano, com a sua sabedoria humana, consegue atingir são, eu diria, as construções da religião. A gente vai aprender o que é muçulmano, judaísmo, cristianismo, ou seja, argumentos religiosos. Mas a verdadeira espiritualidade só é adentrado quem passa pela porta, quem foi atraído pelo Espírito Santo, quem foi realmente passado pela conversão. Isso é espiritual, isso não é humano. E aqui a gente descansa, né? Até mesmo porque nós somos proclamadores do Evangelho. Nós não somos o Evangelho.
É o evangelho que transforma. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? Vamos agora para o capítulo 10? Podemos ir? Tudo bem? Algum comentário, meus irmãos? Então, sobre esse ponto aqui, a existência de Deus, o slide ele era bem completo, mas eu fiz questão de poder pincelar novamente com vocês, porque é importante a gente saber, irmãos, que se a gente está aqui fazendo teologia, o mérito não é nosso. Se Deus nos deu um dom no ministério, o mérito não é nosso. Fomos presenteados por Deus, e aqui a gente tem que, com muita humildade, agradecer a Deus e se conservar em humildade, porque se os nossos sentidos afloram, se Deus nos usa, quando a gente ora, se as pessoas são tocadas, isso é virtude do Senhor, é tudo virtude do Senhor na nossa vida, e se alguma coisa boa em nós, é o que habita em nós. A gente é um vaso, e o vaso limpo, ele acaba sendo útil, tá bom? Quer comentar alguma coisa, irmã Cleusa? Não, pastor. Não? Tá bom, eu vi um som. A câmera da irmã tá bloqueada? Tá. A irmã Tá, eu tá bom. fechei ela. Ah, tá jóia. Então, capítulo 10, meus irmãos, vamos lá. Cognoscibilidade de Deus. Será que podemos realmente conhecer a Deus? A palavra cognoscibilidade tem a ver com esse lado do será que podemos conhecê-lo? E aqui já fica até a síntese, né, do assunto. Conhecê-lo de fato só pela porta da conversão, da regeneração. Conhecê-lo como academia, como religião, qualquer pessoa pode, tá bom? Quanto de Deus podemos conhecer, ou seja, o quanto Deus quis também se revelar, porque mesmo que alguns não o conheçam plenamente, como filhos, como regenerados, conhecerão os seus sinais, conhecerão o seu amor e a sua misericórdia. Então, leia para nós, Gil, o primeiro parágrafo, a explicação e base bíblica, a necessidade de Deus se revela a nós. O primeiro parágrafo. Se pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que ele se revele a nós, mesmo discutindo a revelação de Deus que vem da natureza. Paulo diz que podemos conhecer sobre Deus, está claro às pessoas, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. A criação natural revela Deus porque ele mesmo decide revelar-se assim. Então, irmãos, só uma pausa aqui. Então, esse ponto da cognoscibilidade de Deus é aquele lado de Deus que ele deseja se revelar. Ele deseja mostrar. Isso é um fato. Deus, ele desejou. O quanto nós o conheceremos, aí muda um pouco. Né? Pode ler, continuar, Gil. Quando falamos do conhecimento pessoal de Deus, que vem pela salvação, essa ideia fica ainda mais explícita. Disse Jesus: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Dá uma pausa aqui. 27. Essa palavra, ele coloca até em itálico aqui, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, ou nós acreditamos no texto sagrado, ou não. Eu, particularmente, tenho essa compreensão, e eu já ensinei isso para vocês. Eu amo as Escrituras, a mente de Deus é mais sábia do que a mente de qualquer homem sábio da Bíblia e fora da Bíblia, porque se Deus quis se revelar assim, aqui são palavras de Jesus, registrada pelo apóstolo Mateus, então eu tenho que acreditar que aquele a quem o Filho o quiser revelar, esse vai entender plenamente. Então, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Deus, por meio da Bíblia, se torna sábio. E quanto mais eu deixo ela falar, mais eu compreendo dele. Então, continua lendo para nós, Gil, por favor, esse tipo. Esse tipo de conhecimento de Deus não se encontra por sabedoria ou esforços humanos. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria.
1 Coríntios 1, 21, né? 1 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 4, 3, João 1, 18. Joia. Então, sobre esses assuntos, eu quero acreditar que vocês não têm dúvida nenhum, né, meus irmãos? Nenhum, né? Tranquilo? Tranquilo. Agora aqui, irmã Cleusa, eu queria que a irmã lesse para nós. Ó, na página 101 ainda, tem 3 linhas, as últimas 3 linhas, mais só a Bíblia. Sim. Mas só a Bíblia nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Por conseguinte, dependemos da ativa comunicação divina nas Escrituras para alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus. Guarde essa palavra, irmãos. Dependemos da ativa comunicação divina nas Escrituras. Porque eu gosto de trabalhar um pouco também aqui no livro Textos, fugindo do slide. Porque, ao mesmo tempo, podem notar que todo servo de Deus, piedoso, em toda a história bíblica, eles dependiam dessa ativa comunicação divina nas Escrituras. Samuel era uma pessoa que buscava o quê? Saber o que Deus tinha ensinado aos seus antepassados. Por meio do quê? Das Escrituras. Ele passa a ser canal da revelação, mas o que Deus já tinha se revelado no passado, ele buscou de forma plena. Ou seja, ele dependia da ativa comunicação divina nas Escrituras. Ou seja, o legado de Moisés, o legado dos patriarcas. Pode ver que o seu líder, Eli, não era assim. Ele era um sacerdote, mas ele não tinha essa dependência da ativa comunicação de Deus nas Escrituras. Tanto é que quando Deus chama Samuel, ainda como um garoto, fruto de um milagre, fruto de uma resposta de oração de Ana, lá no tabernáculo, o texto de 1 Samuel 3 diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. A ideia que temos aqui do texto não é somente que é aquela palavra que Deus se fala, mas é aquela palavra que de forma, eu diria, organizada, acontece nos cultos. Eu deduzo que os cultos de Eli e os dos seus filhos no tabernáculo eram aqueles cultos praticamente litúrgicos, sem nada, sem texto sagrado, sem reverência, mais ou menos como eram nos dias de Juízes, sem Bíblia, porque vocês vão lembrar que os filhos de Eli eram devassos, outros profetas já tinham sido levantados para corrigi-lo, e ele deixava o circo pegar fogo. Ou seja, Eli não consultava a palavra. Eli não consultava a palavra. Eli não prescrutava o seu ministério na palavra. Eli era sumo sacerdote da linhagem de Arão, da tribo dos coatitas, e ele não dava o devido valor a tudo aquilo, segundo o quê? A ativa dependência das Escrituras. Por isso que ele viveu aquilo que a gente já conhece. E aí Deus desperta agora um outro garotinho, que ele restaura não só essa questão da visão, ele não é só um veículo da comunicação, da revelação de Deus, mas ele também, você pode ver que a vida de Samuel é uma vida que, pode ver que no versículo de número 19 do capítulo 3, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixavam de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel.
Era a sua palavra oral, sim, falando ao pé do profeta, mas também era por meio da palavra escrita, porque podem ver que a vida de Samuel era trazer o povo ao quê? A palavra. Qual palavra? Aos 5 livros de Moisés, as histórias. Então, irmãos, olha, como é legal essa questão. Você pode ver que essa frase aqui, ela é muito linda, né? Que, como disse o nosso irmão Gruden, mas só a Bíblia nos diz como compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Por conseguinte, dependemos da ativa comunicação divina nas Escrituras para alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu sei que na perspectiva de um profeta, que Deus falava, e ele era a boca de Deus, mas ele só era a boca de Deus porque a vida dele estava firmada na palavra. Vamos pegar uma outra pessoa que não foi profeta, mas que estava firmado na palavra. Neemias. Neemias não teve profecias. Mas como que era a vida de Neemias? Na palavra. Então, meus irmãos, é muito legal essa ideia, porque por meio da palavra, quando a gente tem essa divina, essa ativa comunicação divina nas Escrituras, aí a gente entende o verdadeiro conhecimento de Deus. É tão simples assim, meus irmãos. Tão simples assim. Beleza? Aqui eu queria ler também uma outra frase, agora na página 102. Ó, jamais podemos compreender plenamente a Deus. Eu quero pegar do segundo parágrafo, ali embaixo, depois de 147,5. Jamais seremos... Estão achando o livro texto? É uma hora. Oi? Já deu. Obrigado, Júnior. Então, eu só vou ler essa frase aqui, ó. Jamais seremos capazes de medir ou conhecer plenamente o entendimento de Deus. Jamais seremos capazes de medir ou conhecer plenamente o entendimento de Deus. É imenso demais para que o igualemos ou entendamos. A gente já trabalhou sobre essa ideia, né? Deus ele é tão grande, que plenamente nós não conheceremos. Nós conheceremos parte, né? Tá bom? E só para eu deixar esse ponto B aqui concluído, vou ler aqui, quando a gente reabrir a chamada, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá bom? Beleza? Vou parar aqui nossa gravação para a gente ir para o último bloco, tá bom? Alguma dúvida até aí, irmãos? A gente está agora no ponto B. Jamais poderemos compreender plenamente a Deus. A grandeza de Deus é insondável, como diz o Salmo 145, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, ok. Tranquilo? Então vou parar aqui.